Me ouve bem? Perfeitamente, Cristiano Bassan. Não sei se vocês estão conseguindo me ouvir aí, Sim. mas é um prazer estar participando mais uma vez do seu programa e a gente poder debater o futuro do nosso país com pessoas competentes, como o meu colega Marcos da Prestação e também com o nosso querido Aristides, que independente da visão política à parte, mas é um grande profissional que tem desempenhado um grande trabalho aqui na nossa cidade de Vitória, à frente do Sindicato dos Professores. Muito bem. Doutor Aristides Júnior, representando a esquerda aqui em Vitória de Santo Antão, é advogado também e é um dos coordenadores da campanha de Lula aqui em Vitória de Santo Antão. Bom dia, é um prazer recebê-lo, viu? Bom dia, Bassan. Quero lhe cumprimentar e já lhe parabenizar pelo brilhante trabalho que você faz na radiofonia pernambucana e também cumprimentar aqui o nosso companheiro Marcos, né, vereador da cidade, Felipe César também, a técnica que lhe dá apoio aqui, e todos os seus ouvintes e internautas que nos acompanham. É um prazer estar aqui para a gente poder conversar a respeito de um tema tão importante que é vinculado à democracia e à soberania desse país, que é a eleição que decide as nossas vidas. Marcos da Prestação, queremos agradecer o esforço para chegar até aqui hoje. Apareceu um imprevisto, mas o senhor conseguiu chegar até aqui. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Bom dia. Bom dia, Bassan. Eu que agradeço pelo convite honroso. Em primeiro lugar, eu quero saudar o colega, o amigo Aristides, né, dizer que a gente não está aqui diante nem de uma guerra e nem de um debate, porque nenhum dos dois somos candidatos, somos apenas representantes, temos pensamentos diferentes, mas assim como o colega Felipe César falou, tem o maior respeito, e isso eu tenho dito em algumas sessões na Câmara, do nosso querido amigo Aristides, pelo trabalho que ele faz, por ser um pai de família exemplar. A gente sabe e conhece da história de Aristides aqui em Vitória, e apesar da gente ter pensamentos diferentes, mas assim, o respeito, a ética, a moralidade sempre tem que prevalecer, e quero dizer a ele aqui que o meu respeito, independente da nossa posição política, continua sendo sempre o mesmo. A gente vai convidar para esse papo também, para ficar um negócio equilibrado aqui, o nosso companheiro João Santos. Ele é presidente do sindicato, presidente da Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar. E, João, nós estamos aqui com o doutor Aristides, representando a coordenação da campanha do PT em Vitória, Marcos da Prestação e Felipe César, representando a direita aqui na cidade de Vitória de Santo Antão. E você, para equilibrar esse jogo, vai estar conosco também. Seja bem-vindo aqui no programa, companheiro João Santos. É um prazer, viu? Bom dia a todos e todas, muito obrigado, obrigado também a todos, e um abraço ao pessoal que estão debatendo aí no estúdio. Para ficar um negócio mais equilibrado, para não dizer assim, tá falando mais A do que B, que sempre tem isso, né? A gente separou um cronômetro aqui, e aí, à medida que a gente for falando, a gente vai ouvindo um de cada vez. Eu começo com o doutor Aristides, em 1 minuto, para dizer por que ele acha que o ex-presidente Lula deve voltar ao poder, e o seu tempo está valendo a partir de agora. O presidente Lula, durante os 2 mandatos, ele gerou oportunidades que modificou para melhor a vida do povo brasileiro. Hoje, o presidente Lula traz, não é uma promessa, na realidade o presidente Lula, ele está fundamentado nos 2 governos dele, que realmente reestruturou por completo esse país. A economia, ela foi reaquecida nos 2 governos de Lula, de tal forma que a geração de emprego e de renda transformou a vida de todos os brasileiros. Se você for para a educação, você teve uma verdadeira revolução nas universidades, nos institutos federais. Se você for para o campo, você teve um investimento enorme acabou o tempo. em Pronaf e, enfim, é uma revolução, em definitivo, na vida da população brasileira. Ok. Marcos da Prestação, por que Bolsonaro deve continuar no cargo de presidente? O senhor tem 1 minuto.
Mais uma vez, bom dia, Bassan. Um dos pontos que a gente vai debater aqui, 1 minuto, a gente sabe que é muito pouco para trazer uma resposta, né? Uma apresentação. Por que Bolsonaro merece uma reeleição? Pelo trabalho que vem desenvolvendo no Brasil. Bolsonaro tem feito o que nenhum presidente fez, apesar de ter algumas falas, de a gente saber que eu também não concordo, mas a gente vê que diante de uma situação que o Brasil e o mundo vem passando, pandemia de 2 anos, uma guerra lá fora que tem atingido diretamente os países, a gente vê que a economia ela vem crescendo, ela vem aumentando diante de todos os cenários mundiais, diante de países de primeiro mundo. O único país que vem crescendo economicamente é o Brasil, e isto prova a política econômica que o nosso presidente Jair Bolsonaro, juntamente com o seu ministro da Economia, Paulo Guedes, vem fazendo aqui no nosso país. Muito bem. Felipe César? Felipe César, 1 minuto. Por que você acha que Jair Bolsonaro deve continuar como presidente do Brasil? Bom, Bassa, ao meu ver, o presidente Bolsonaro ele deve continuar como presidente do Brasil, não por ser o melhor candidato. Eu acho que a gente aqui não está falando não temos um Jesus candidato a presidente da República. Então a gente vai encontrar defeito tanto de um lado como do outro. Mas nós estamos vendo hoje um presidente da República que foi o único presidente que enfrentou uma pandemia de 2 anos, que enfrentou uma recessão global, que em meio a essa pandemia conseguiu aumentar um Bolsa Família de um valor de, no máximo, R$180 para R$600, e transformou um Bolsa Família em um Auxílio Brasil. E, ao mesmo tempo, nós sabemos que o presidente Bolsonaro, hoje, é quem está colocando a casa em ordem. Acabou até porque, se o PT fosse bom para o Brasil, estava no poder até hoje. Ok, Felipe César, muito obrigado. Agora, João Santos, presidente da FETRAF Pernambuco. Por que o Lula deve voltar para o poder, João? Primeiro porque foi o melhor presidente que o Brasil já teve em toda a sua história, né? E os fatos tá aí para todo mundo ver. O presidente Lula foi o melhor em tudo, na educação, na saúde, na segurança, na segurança alimentar do povo brasileiro. E tem outra coisa, Lula precisa ganhar as eleições para restabelecer a democracia no país. Não é possível que a gente vá viver numa ditadura feita por Bolsonaro e os seus, onde a oposição não pode falar. O contrário do que eles pensam não pode falar, tem que ser eliminado. Uma outra questão é a questão de botar o orçamento na mesa do pobre, no bolso do pobre, botar o pobre no orçamento, trazer a questão da alimentação. São 33 milhões de pessoas passando fome hoje, Bassão. Ok, João, acabou seu tempo aqui. Nós agora vamos fazer o seguinte, para ficar um negócio bem dinâmico, cada um vai fazer a pergunta para um dos participantes, não podendo repetir, para que a coisa fique equilibrada. Terá 30 segundos para a pergunta e 1 minuto e meio para a resposta. Doutor Aristides, a quem o senhor quer perguntar? É Marcos, está aqui pertinho de mim. 30 segundos para a pergunta. Marcos, o presidente Bolsonaro passou praticamente 4 anos no governo. Destaque na área rural, para o homem e mulher do campo. O que é que ele fez para modificar a vida desses trabalhadores e trabalhadoras do nosso campo? Ok. Marcos, a prestação tem 1 minuto e meio para responder. Muito bem, vou responder sim a pergunta. Diante de todo o investimento no agronegócio que o presidente tem feito, o resultado disso a gente tem visto fora das exportações que o agronegócio tem feito para fora do Brasil e tem alimentado. A gente sabe que o Brasil ele é autossuficiente no agronegócio, onde
diante de 5 pessoas no mundo, o Brasil pelo menos alimenta uma. E o investimento no agronegócio nunca cresceu tanto como cresceu agora no momento do presidente Jair Bolsonaro. Outro exemplo que eu vou dar foi os mais de 400 mil títulos de terras que o presidente Bolsonaro deu. E lembrando que 80% desses títulos que ele deu, que o pessoal vinha há 20, há 30 anos aí enrolando, fazendo politicagem, 80% ele deu às mães de família, que é da agricultura familiar, que também é muito importante. Como o vereador Felipe César disse, todos os lados têm defeitos e têm problemas, mas se eu tivesse aqui um pouquinho de tempo a mais, eu vou falar enquanto eu tenho tempo. Primeiro, porque o presidente Jair Bolsonaro ele merece ganhar as eleições. O que ele fez pela desenvoltura do nosso país, mesmo diante de uma pandemia. Uma coisa simples, mas que tirou das mãos de quem mais precisa, de quem mais tinha, para dar a quem mais precisa. Por exemplo, ele criou o Pix. O presidente Bolsonaro deu... Acabou o seu tempo. Eu tinha 60 questões dessa aqui para dizer, outra oportunidade. Mas ainda né? O debate continua, não acabou. Okay. 1 minuto para a réplica, doutor Aristide. Fica muito claro, né, que o presidente Bolsonaro, ele governa por ricos, para o latifúndio, né? Vocês ouviram aqui o que disse o vereador Marcos, o agronegócio. Na verdade, quem alimenta o país é a agricultura familiar. Na verdade, quem bota a comida no prato do dia a dia é a agricultura familiar, porque o agronegócio manda para fora. Então, essa é uma realidade. Essa é a diferença do governo Bolsonaro para o governo Lula, porque o Lula governa para a massa da população carente e o Bolsonaro governa para uma elite que não precisa das políticas sociais implantadas pelo presidente Lula. É por isso que o PRONAF, e eu estou falando de uma coisa que a zona rural sabe do que eu estou falando, cresceu tanto Acabou o tempo. no governo Lula. 1 minuto para a tréplica, Marcos da Prestação. A gente vê que a tecla batida pelo pessoal do PT e do Lula é a mesma. Como é que o agronegócio foi o que mais gerou emprego nesse país? Agora eu vou falar um pouco da agricultura familiar. É verdade, eu conheço várias pessoas que trabalham na agricultura familiar e que colocam o pão de cada dia na mesa de vários brasileiros. Mas é importante também a geração de emprego, que nesse momento em que nós estamos vivendo, quem mais gerou empregos, que quando gera emprego, gera para as pessoas mais humildes, mais simples do nosso país, para que a economia cresça e se movimenta. E a agricultura familiar, a gente vê que tem muitos que trabalham, mas eu vou dar exemplo aqui de vários assentamentos que tem próximo a gente, que tem 6, 7, 5 hectares de terra, que estão totalmente lá sem plantar. Eu conheço, por exemplo, pessoas que pegaram terras, venderam novamente, dizendo que era para a agricultura, da reforma agrária, e depois voltaram a pegar de novo. Então a gente vê, eu sou totalmente contra as invasões de terras que parou no governo de Jair Bolsonaro. O vereador Marcos da Prestação agora faz a pergunta, o senhor escolhe a quem vai responder a pergunta. Farei a pergunta ao colega Aristides, para que ele possa responder. Eu queria que ele me falasse a respeito do maior esquema de corrupção que já houve na história desse país. Quando se diz que Lula foi o melhor presidente de todos os tempos, está lá no Google, vai lá procurar, vai pesquisar e vai ver que foi o governo mais corrupto da história desse país. A gente vê que, se eu for citar nomes aqui, não vai dar tempo de eu citar nomes dele, de ministros deles que foram presos e de pessoas ligadas a ele, de secretários, onde a gente vê que a maioria dos ministros de Bolsonaro se transformaram em senadores e em deputados federais. 1 minuto e meio, doutor Aristides. Há uma diferença muito grande do atual governo e o governo de Lula. O atual governo esconde o jogo, esconde vacina no braço, bota segredo de 100 anos na vacina para ninguém saber o que é que aconteceu com a vacina, e assim é também o orçamento secreto, é uma série de iniciativas que esconde a transparência. O governo Lula criou CGU, fortaleceu Polícia Federal, estruturou todos os órgãos fiscalizadores de tal forma que os tribunais de contas
não precisam nem sair de casa para fazer a fiscalização dos entes públicos. Na época que Marcos se refere à corrupção, a gente tinha financiamento privado de campanha, onde praticamente todos os partidos, inclusive o PL, que é o partido do presidente da República, estavam envolvidos em escândalos de Caixa 2. Isso foi possível exatamente em função daquilo que eu falei que estruturou a transparência desse país. O presidente Lula, enquanto pessoa, nada toca em relação a ele. Por quê? Porque aquilo que o juiz Moro fez ou tentou fazer ao longo daquele período onde o Lula terminou Acabou o tempo. na prisão, foi uma falácia. Ficou comprovado agora. 1 minuto para a réplica, doutor Marcos da Prestação, vereador. É isso aí, Bassan. Dando recado ao colega Aristides, como é que um esquema maior de corrupção, primeiro, a maior enganação dessas eleições é dizer que Lula foi inocentado e que Sérgio Moro, aquilo foi tudo armado. Jamais, jamais. Por quê? Como é que o cara, se alguém pegar esse telefone e eu dizer que esse telefone é meu e o camarada me devolver, é porque ele está assumindo que ele roubou o telefone. Então foi devolvido o dinheiro, o ex-presidente Lula foi preso por mais de 500 dias, foi condenado em primeira, segunda e terceira instância. Uma manobra judicial que foi feita, o transformou e o deixou ilegível. E ele não foi inocentado de nada, foi apenas cancelado um julgamento que foi em Curitiba por uma manobra judicial. Quer dizer que mais de 20 desembargadores federais, vários juízes federais estão errados e Lula está certo? De maneira nenhuma. Lula é o maior corrupto da história desse país. Doutor Aristides, 1 minuto para a tréplica. Todos os processos de Lula foram arquivados. Lula é candidato à presidência da República e a população sabe da inocência do presidente Lula e, por esta razão, atribui a Lula a maior votação da história que esse país já teve. Na verdade, quando se fala de corrupção, a gente tem que falar do ouro que foi trocado lá no Ministério da Educação, da quantidade de ministros de Bolsonaro que foram envolvidos. E outra coisa, quem falou de corrupção foi o próprio juiz Moro, quando saiu do governo, na condição de ministro da Justiça, que acusou o presidente Bolsonaro de ter direcionado a Polícia Federal para esconder os crimes cometidos pela família dele. E outra coisa, corrupção. Todos os processos foram arquivados. Não há isso. Essa é uma narrativa que efetivamente não colou e nem vai colar. Porque os fatos falam por si só. Obrigado, doutor Aristides. Agora restam Felipe César e João Santos. Felipe, você faz uma pergunta a João Santos, presidente da FETRAF, tem 30 segundos. Cristiano Bassan, eu queria perguntar a João Santos se ele acredita, diante de tudo que já aconteceu no nosso país, a prisão do ex-presidente Lula por desvio só na Petrobras de 48 bilhões de reais. O ex-presidente Lula, inclusive, disse no último debate na Rede Bandeirantes que se as empreiteiras devolveram o dinheiro e assumiram a culpa, realmente elas têm culpa no cartório. Se ele concorda que Lula é inocente. João Santos, 1 minuto e meio para responder. Veja só, Lula é inocente até que prove o contrário, né? Primeiro, Lula foi preso pelo juiz e tinha um lado que era realmente para tirar o Lula das eleições de 2018, o Moro condenou o Lula sem provas, e depois virou ministro do Bolsonaro. Então ficou provado que o Moro usou de má fé, foi um juiz, né, que ficou de um lado, tomou partido, e foi provado, acabou que
Em seguida, né, logo com pouco tempo que ele estava ministro, brigou com o Bolsonaro e saiu já com o intuito de disputar a presidência da República, que acabou patinando, não teve como emplacar para a presidência da República, porque houve, nas denúncias feitas, quando vazou o Intercept, Acabou o tempo, João. toda a marmelada que ele tinha feito. Acabou o seu tempo, João. 1 minuto para a réplica, Felipe César. Bom, a gente vê, quando o João fala do Sérgio Moro, que houve, né, aí uma armação para prender o Lula e que foi fácil, foi só apresentar os fatos e, claro, o diálogo que há entre o judiciário foi exposto, que isso é um diálogo que geralmente acontece em vários casos, mas foi uma manobra para que Lula fosse anulado, tivesse a sua condenação anulada. Enquanto Bolsonaro vive ligado a Sérgio Moro, como está sendo falado, Lula é ligado a Marcola. Um áudio do narcotraficante conhecido como Marcola, que está preso desde 1999, viralizou quando ele diz na mensagem que apoia Lula, afirmando que Lula é pilantra e que Bolsonaro seria um sem futuro. E aí, só entre os dois, não dá nem para comparar um com o outro. Acabou o tempo. A realidade... Felipe. Ok, Felipe César. João Santos, 1 minuto para a tréplica. Veja, o Supremo Tribunal Federal, ele, de fato, anulou com base em todas as informações que tinham, né? Onde o juiz Moro era incompetente para fazer aquele julgamento. E foi comprovado também, né, que até hoje, o juiz Sérgio Moro não apresentou prova. Vários cronistas, vários comentaristas políticos, cientistas políticos, várias pessoas que fazem a imprensa brasileira, até hoje, tipo Reinaldo Azevedo, da Band News, até hoje pergunta para Moro sobre as provas que prendeu o Moro. Acabou o tempo, João. Acabou o tempo, agora só tem você, João, para fazer a pergunta ao Felipe César. 30 segundos para formular a pergunta. Sou eu a pergunta? Isso, para Felipe César. Valendo a partir de agora. Vereador Felipe, bom dia para você. Olha, o Bolsonaro, a cada 7 dias, aliás, a cada dia ele cria 7 mentiras. Mas não é só isso. O problema é que, se fosse só mentira, ainda era bom. O problema é que eles criam um problema sério, tipo, a questão do ex-deputado que recebeu a bala e a granada, os agentes da Polícia Federal, e com relação também a essa última de ontem, ontem, que é a questão das rádios, das extensões que ele alega que a rádio não recebeu. Felipe César, 1 minuto e meio para responder. João, primeiro que se fosse mentira, se fosse só mentira, de todo jeito não é bom. A mentira ela não é bom de forma alguma. Eu acho que a gente tem que trabalhar com a verdade sempre, a verdade ela tem que prevalecer. Ao que aconteceu com o ex-deputado Roberto Jefferson, não é para ninguém, não é nenhuma surpresa que o Roberto Jefferson é eleitor de Bolsonaro, que já votou ou que apoia. Porém, o presidente Bolsonaro ele não pode responder por todos os seus eleitores. A realidade é essa, e o presidente foi totalmente contrário à atitude do Roberto Jefferson, que ao ser intimado pela Polícia Federal, atirou contra a PF. Então isso aí não foi aceito, não é aceito, e até onde nós sabemos, o presidente Bolsonaro é a favor da parcialidade da Polícia Federal. Quando a gente fala agora da questão das rádios, das inserções,
Isso é um caso que, sim, deve ser investigado. São várias rádios que receberam o conteúdo do ex-presidente Lula e não receberam do presidente Bolsonaro no próprio site do TSE. Eu, inclusive, já procurei saber algumas rádios aqui de Pernambuco, rádios que eu tenho ligação, que confirmaram que não tinha material do presidente Bolsonaro. Então, enfim. Ok, 1 minuto para a réplica, João Santos. Olha, veja só, a questão é o seguinte, já várias pessoas, representantes das rádios, de algumas rádios que foram citadas pela campanha de Bolsonaro, já mandaram e-mail para o TSE, para a imprensa, dizendo, inclusive, que não recebeu, só um dia que eles não receberam material, um dia, né, e que sempre cumpriu com as determinações e que não compactua com isso, com essa denúncia feita pelo ministro das Comunicações do governo Bolsonaro. Então, o Bolsonaro, tudo leva a crer que ele está querendo melar as eleições. Né? Ele está querendo melar. Sempre ele cria uma história para cobrir um foco. Acabou o tempo, João. Acabou o tempo, João Santos. 1 minuto para a tréplica, Felipe César. Olha, eu acho o seguinte, eu acho que toda eleição, ela deve ser igualitária. Ela deve ter o mesmo peso, principalmente no segundo turno. Nós estamos vendo uma estratégia da parte da esquerda de tentar derrubar a todo custo as inserções. Eu, por exemplo, sou totalmente contrário à censura imposta pelo TSE agora, nesse momento, aos canais de imprensa, que não tem mais a liberdade de falar o que pensa, né? Comentarista não tem mais poder em rádio hoje no Brasil, simplesmente por uma decisão antidemocrática do TSE. Então, quando a gente olha isso, a gente está vendo um candidato à reeleição que está vendo a sua campanha ser prejudicada por falta de igualdade na questão da publicidade. Qualquer candidato à eleição faria o mesmo. Acabou o tempo. Essa é uma grande realidade. Ok, vereador Felipe César, para você que está acompanhando a gente pela Tabocas FM 98,5, obrigado pela audiência. Nós estamos debatendo as eleições presidenciais com representantes das campanhas de Lula e Bolsonaro aqui em Vitória de Santo Antão. A você que nos acompanha pela internet, obrigado pela audiência. Pode deixar sua mensagem no YouTube da Rede Pernambuco de Rádios. O intervalo, Toninho, dá tempo? Vamos levando então. Pronto, agora 8 da manhã, em nome de Veneza Material de Construção, tudo de bom para você, da Casa do Agricultor Fazendo Verde de nossa região, em Gravatá e em Vitória, em nome da Clínica Odontológica do Dr. Francisco Júnior, em nome de Arrelique Maria, você mulher, tome uma Arrelique e tenha mais qualidade de vida. A Arrelique você encontra nas melhores farmácias. Agora 8 da manhã e 45. Programa Jornal da Manhã. O maior desfile de notícias da região da Zona da Mata. Deixando você por dentro de tudo. A mais ouvida. 8 da manhã, 45 minutos. Agora a gente vai fazer uma pergunta direta para cada um dos participantes, começando pelo advogado Dr. Aristides Júnior. Dr. Aristides, o ex-presidente Lula, quando governou o país, nos 8 anos em que esteve à frente do país, teve uma boa avaliação. Tanto que boa parte dos eleitores tem essa boa lembrança na cabeça. Sendo que a realidade encontrada por ele, se caso ganhar a eleição, vai ser bem diferente da que encontrou em 2002. Qual a garantia de que em um possível governo o ex-presidente Lula fará um governo igual ao que fez anteriormente? 1 minuto e meio para o senhor responder. Lula, ele conseguiu gerar empregos bastante no país. Ele conseguiu criar mecanismos tipo o Simples, o MEI, ou seja, fez uma política que controlou o preço do gás, gerou
o Bolsa Família vinculado à saúde e à educação, porque você sabe que tinha que ter o cartão de vacinação e a matrícula em dia, e teve capacidade de trazer investimentos, como aqui em Vitória, a gente vê a Sadia, fábrica de chocolate, lá a Jeep, enfim. Lula vai fazer melhor, por quê? Porque ele acumulou experiência, tem credibilidade internacional, ou seja, o que Lula diz lá fora, todos acreditam, e aqui no Brasil, ele respeita as instituições, ele respeita as regras do jogo, ele respeita a Constituição, diferente do atual presidente, que chama o Supremo Tribunal Federal de esquerdista, como ainda há pouco foi falado, que diz que Roberto Jefferson é um mero eleitor, quando é mentor e coordenador da campanha de Bolsonaro, e por esta razão, essa experiência acumulada, a credibilidade e essa intimidade com o povo brasileiro faz com que Lula tenha todas as condições de dizer, eu vou fazer porque eu já fiz. Acabou o seu tempo. Agora, vereador Marcos da Prestação. O presidente Jair Bolsonaro teve uma dificuldade enorme de administrar a questão da pandemia. Foi bastante criticado por algumas falas durante a pandemia e também pela demora na compra da vacina, segundo os oposicionistas. Como é que o senhor avalia o comportamento de Bolsonaro durante a pandemia? Primeiro, Bassan, eu gostaria que o advogado doutor Aristides se retratasse, porque o Janones já se retratou quando disse que o Roberto Jefferson era coordenador da campanha do presidente Bolsonaro. Isso já foi comprovado, ele não tem nada a ver com a campanha do Bolsonaro, é um eleitor do Bolsonaro. Isso aí eu acredito que tem que ser levado ao ar para não enganar ao eleitor que está nos ouvindo. Agora eu vou falar do nosso presidente, daquilo que der tempo. Vamos ver. Eu não sou um fanático, nem sou um fã de FHC, mas como você disse, quando o presidente Lula pegou o Brasil, ele pegou a cama forrada pronta para andar, diferente do que o presidente Jair Bolsonaro pegou o país na pior recessão da história do Brasil, um desastre que foi o governo Dilma, né? O PT teve aí 14 anos, mais 2 anos de Temer para fazer o que diz que vai fazer, agora se caso ganhar as eleições, e não fez. Diferente do presidente Bolsonaro, que pegou nessa situação, logo após o seu governo, um ano de governo, veio a pandemia que não foi somente no Brasil, foi no mundo inteiro. Se fala porque morreu mais de 600 mil pessoas no Brasil, acho que já passou de 600 mil. Nos Estados Unidos morreu mais de 1 milhão de pessoas, e no mundo inteiro. Depois veio a guerra da Ucrânia contra a Rússia, que tem atrapalhado, mas mesmo assim, o presidente Bolsonaro, apesar de falar algumas coisas que eu não concordo, mas que tem feito um trabalho excepcional, e o país está dando certo. O Brasil está crescendo, e eu tenho certeza que no próximo dia 30 a população vai votar 22. Ok. Obrigado, vereador Marcos. A gente vai ter que se despedir da Tabocas FM, porque vem o Vitória e Cine Casa, mas o debate continua aqui na internet. Quem está acompanhando pelo rádio e quer continuar a acompanhar o debate, vai no YouTube agora, Rede Pernambuco de Rádios, e lá você vai acompanhar ao vivo, com imagens inclusive. Rede Pernambuco de Rádios no YouTube. Vem para a internet também, no pe.noar.com.br. Por esses canais você pode continuar ouvindo. A gente se despede da Tabocas FM, porque vem aí o Vitória e Cine Casa, e aqui o debate continua, 8h50 agora. Tabocas FM. A sua rádio. noar.com.br. A programação que faz a diferença. Pronto, continuando aqui, agora a pergunta para João Santos, do representante do PT. João, o ex-presidente Lula, durante o seu governo, deu poderes a alguns ministros que comprovadamente se envolveram em esquemas de corrupção, como o da Petrobras, como o Mensalão e outros crimes que foram cometidos. Como você acha que o presidente Lula vai tentar evitar que erros como os que ocorreram
durante seu mandato e também da ex-presidente Dilma, ocorra em um novo mandato. Como desligar a corrupção, que é um tema bastante delicado quando é tratado pelo PT. Como você acha que Lula vai tratar esse tema em um eventual novo governo? Primeiro, com relação a essa questão aí da corrupção no governo PT, inclusive até o próprio Lula, o presidente Lula, ele falou, bem, se houve, nós demos todas as condições do Ministério Público investigar. E o grande diferencial, o Cristiano Bassan e os que não ouvem, é que Lula deixou livre, e os que foram comprovados foram punidos, inclusive presos. Diferentemente do que Bolsonaro faz. Bolsonaro tira, o ministro diz, não, vamos aproveitar a pandemia para passar a boiada, na questão lá da Amazônia, no derrubamento das árvores da madeira, enfim. E o camarada até hoje está aí, virou deputado federal, coisa comum, né? Na saúde, por exemplo, passaram, parece que 6 ministros, 5 foi 6 ministros, e saíram por conta de coisas tronchas, coisas erradas. No governo Lula, a experiência que Lula tem, que governou esse país por 8 anos, eu tenho muita certeza, muita clareza de que, inclusive o Lula está dizendo isso, que as pessoas que serão ministros e ministras serão escolhidos a dedo, dialogados com o partido, mas serão escolhidos pela sua capacidade, pelo seu histórico, seu histórico positivo. Então, eu acredito Acabou o tempo. que... Ok, João. Obrigado pela sua resposta. Vereador Felipe César, ainda tratando do tema corrupção, o presidente Jair Bolsonaro continua batendo no peito, dizendo que no governo dele não tem corrupção. Mas a gente viu o caso do escândalo do MEC, onde alguns pastores recebiam propina e exigiam até que a propina fosse paga em barras de ouro. Também o Estadão revelou que foram comprados 51 imóveis com dinheiro vivo, né? Entre outros supostos escândalos que teriam ocorrido durante o governo e também trocas de delegados, até de ministro e delegados da PF, quando se inicia a investigação do escândalo da rachadinha. Você acredita que no governo de Bolsonaro teve corrupção ou você acha que não teve corrupção? Bassan, eu vou usar a frase que a esquerda, os nossos colegas de esquerda estão usando. Ninguém é culpado antes que se prove, né? Então, até que se prove o contrário, ninguém é culpado. Então, se a lei vale para um, tem que valer para todo mundo. Ninguém da esquerda pode culpar ninguém da direita se você diz que Lula não é culpado porque não tem prova, porque isso e aquilo. Agora, eu vejo sim que houve corrupção no governo Bolsonaro e isso não tem a ver com o governo Bolsonaro. Nós vemos todo o governo executivo, ele presta confiança a humanos. E aí são indicados ministros, são indicados secretários. E é impossível um presidente, um prefeito, um governador conseguir administrar a ponto aonde há cada problema em cada local. A diferença entre um governo e outro é o seguinte: o governo Bolsonaro, no momento que identifica qualquer problema de corrupção, qualquer problema de erro, ele afasta o ministro, ele troca. E os ministros do ex-presidente Lula estão presos. É diferente. Os ministros de Bolsonaro, até aqueles que se afastaram, boa parte deles foram eleitos. O Moro agora é senador da República. O Onyx Lorenzoni está disputando o governo do estado do Rio Grande do Sul. Ok, acabou o tempo. Nós temos aí Tempo encerrado, vereador Felipe César, obrigado. Agora a gente vai para a última rodada, igual foi no primeiro bloco, onde cada um dos participantes faz uma pergunta direta para aquele que escolher. Doutor Aristides, o senhor tem 30 segundos e para quem o senhor vai fazer a pergunta? Fazer para o
nosso companheiro Marcos, que está Marcos aqui da prestação. Tem 30 segundos. prestigiando, né, aqui o nosso Marcos. 30 segundos. Eu vou insistir. Rachadinhas, compra de imóveis com dinheiro vivo. Quando é favorável ao presidente, aí o Supremo é bom. Quando é contra, o Supremo é ruim, não é? Vacinas, retardou comprar, matou a população, O tempo. escondeu que tomou a vacina. O que é que você acha disso? 1 minuto e meio para responder. Colega Aristides, veja mesmo. Questão da vacina, das vacinas. Os primeiros lotes de vacinas foram comprados no mundo em dezembro. O presidente Bolsonaro, ele comprou vacina logo em janeiro. Ele não poderia comprar uma vacina, ele está certo, não comprar uma vacina sem ter comprovação científica, sem ser aprovado pela Anvisa. Então, essa narrativa já não existe mais. Quando o presidente Bolsonaro começou a comprar vacina, toma quem quer, isso aí é um direito da população, tomar se quiser, dar esse direito para que as pessoas... A gente viu que essa vacina, mesmo o pessoal vacinado, não deixava de se contrair o vírus da Covid, mas quem quis se vacinar, ele comprou mais de 500 milhões de vacina para todo o povo brasileiro se vacinar, mesmo tendo algumas falas. Se a gente for falar das falas aqui, eu estou com cerca de 50 falas do Lula, ele mesmo falando como é que se trata uma pandemia. Vou citar um exemplo aqui que ele disse: ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monte chamado coronavírus, quando a população estava morrendo em peso no mundo. Vai Lula, e se for falar de falas que não agradou muita gente, por exemplo, uma dessa. Então, não adianta essa narrativa do presidente de vacina de atrasou, porque em janeiro o Brasil foi o terceiro país que mais vacinou, né? E somente para concluir, uma pergunta para responder em 1 minuto e meio, você fazer 3, 4 perguntas, não tem como você responder. Ok. Por isso só da vacina. Ok, Marcos. 1 minuto para a réplica, doutor Aristides Júnior. Uma coisa é você dar uma justificativa sem fundamento sobre a vacina. Agora, o fato é que o presidente da República não foi presidente para poder se solidarizar com as famílias brasileiras que morreram resultante da Covid-19. Ele zombou das famílias, ele riu das famílias, ele não se solidarizou, como eu falei. Enfim, no episódio da Covid-19, ele foi incompetente, irresponsável e corrupto, porque quando foi negociar a vacina, não se confirmou os contratos, exatamente porque foi denunciado $1 por vacina. Então, na verdade, o presidente da República não trata a população, não cuida da população brasileira. Ele não vestiu a camisa de presidente, ele vestiu a camisa de uma banda e não respeitou a população brasileira que morreu em grande parte por conta Ok, doutor. Obrigado pela sua participação. A tréplica, Marcos da prestação, 1 minuto. Mais duas narrativas que a esquerda sempre bate, mentirosa. Falar que o presidente zombou da população, vai lá no Google, assiste o vídeo completo, quando ele estava dando uma explicação. Tem várias pessoas que têm maneiras de se expressar. Então, é uma narrativa que isso já foi caído por terra. O presidente Bolsonaro lutou pelo povo brasileiro, lutou para salvar o povo brasileiro, né? Lutou para combater a corrupção. E outra coisa, já foi falado pelo colega Felipe César, que não se tem culpa se coloca pessoas, se dialoga confiança às pessoas, aos ministros. Se houve isso, foi investigado, teve a CPI e nada foi comprovado. Não se tem corrupção em uma vacina que não foi comprada, diferente dos bilhões que foram desviados da Petrobras. E quando se diz que Lula não é corrupto e que não tem prova, o próprio Palocci diz ao vivo o que foi que Lula fez. Ele mesmo diz. E o Lula, em um dos seus áudios, ele diz que ninguém pode dar jeito desse homem, porque ele está abrindo a boca. Ok, doutor Marcos. Vereador Marcos da prestação. Agora o senhor faz a pergunta, escolha e tem 30 segundos. Vou fazer agora.
vou fazer ao colega Aristides, a gente está sempre 30 perguntando um segundos. para o outro aqui. Né? Gostaria de perguntar a Aristides que até o colega João Santos falou aí em uma fala que eu estava prestando bem atenção, que falou que tem que ser exterminado o bolsonarismo. Já ouvi essa frase algumas vezes, onde se diz que o discurso do ódio é nosso, mas a gente sabe que não é. Em uma das falas dele aí, eu queria saber, Aristides, como que você acha que o presidente Lula ele vai governar um país se a própria esquerda é quem ataca? Eu, por exemplo, fui atacado, foram na minha própria casa tentar atacar, balançar a minha... Num dia que eu não estava em casa, no dia de uma carreata, me xingando, falando tudo que não presta. Então, como o presidente Lula irá fazer para conter essas manifestações que acontecem de Brasil afora? 1 minuto e meio, Aristides. Quem conhece o presidente Lula sabe que ele é do amor, do carinho, da fraternidade, do abraço e da capacidade de negociação, do diálogo. Lula mostrou nos 2 governos dele que sabe governar com os contrários, porque ele tinha um Congresso, deputados e senadores, em maioria contrária ao governo, e teve a capacidade de implementar nos seus 2 governos, estruturando a vida e a dignidade da população. Foi por isso que ele gerou a quantidade de empregos que gerou, por isso que as pessoas tinham oportunidades de vida, de dignidade, de saúde, de educação. As pessoas viviam bem no governo de Lula. E por esta razão, Lula tem a aceitação que tem hoje. O governo atual é um governo violento, agressivo, que só fala em armas, que só fala em agressão, agride mulheres, é defensor de muitas políticas que beira o radicalismo. Então, quando se trata de posições radicais e agressivas, nós estamos falando do Bolsonaro e não de Lula. Pelo contrário, a campanha do presidente Lula está estruturado exatamente na harmonia, diferente da campanha de Bolsonaro. Então, na realidade, o governo Lula será feito respeitando as diferenças, a democracia e as instituições, diferente do atual governo. 1 minuto, o vereador Marcos da Prestação, para a réplica. É isso aí, colega Bassan. Veja mesmo, a gente vê que o discurso é totalmente distorcido. A gente vê um presidente que desde o início do seu mandato joga dentro das 4 linhas, respeitando, mas não se respeita o presidente da República. Exemplo, lá atrás, em 2020, no início, dia 4 de fevereiro, o presidente falou a respeito da pandemia e pediu para não ter carnaval, mas não se escuta o que foi dito lá atrás. E depois, o Supremo Tribunal Federal tirou todo o poder do governo federal para dar aos estados e municípios, que causou este caos. E teve tanta corrupção que a gente sabe que nunca faltou dinheiro do governo federal para os estados e municípios durante a pandemia. E quando se fala a respeito da violência, a gente vê, é uma narrativa também que a gente vê quando vai se ver os dados, quando o Bolsonaro defende o cidadão de bem armado, a gente vê que os crimes violentos no país diminuíram 40%. Então a gente vê que isso é uma narrativa também. Ok, vereador, a tréplica com o doutor Aristides. Desmatamento, desemprego, fome, corrupção. A gente está falando do atual governo, né? A gente está falando do atual governo. E é isso que a gente quer mudar. Então você que está me ouvindo nesse momento, que sabe que o gás a R$120 você não pode comprar, que o feijão está caro e você não pode comprar, que o arroz, que o transporte, que a sua vida, o custo de vida dela aumentou bastante, exatamente porque o governo não teve capacidade de garantir ao salário mínimo o poder aquisitivo. Você sabe que o presidente Lula é um presidente amigo seu, aliado seu, que respeita você, respeita as famílias, que garantiu uma lei que as igrejas tiveram a oportunidade de se legalizar desde 2003 com a lei que o presidente Lula assinou. Então, quem cuida da família, quem cuida de você é o presidente Lula, porque já fez isso nos seus 2 governos. Ok, obrigado, doutor Aristides. Agora, vereador Felipe César vai fazer a pergunta para João Santos, da FETRAF. Vereador Felipe.
Eu queria ter o prazer ainda de perguntar para o doutor Aristides, mas vamos seguir o rito. Doutor Aristides, é um prazer poder debater com o senhor. João Santos, não é eu que estou dizendo isso, é a imprensa que diz, os jornais dizem que o final da era Dilma teve uma queda de receita maior do que em 2020, que foi o ano da pandemia. E aí eu queria saber com você, que esconde, né? A esquerda esconde muito o governo Dilma, porque o governo Dilma colheu o que o governo Lula plantou lá atrás. A pergunta, o que o senhor tem a falar sobre isso? João Santos. Com relação à queda de... Oi, João. Eu não entendi a pergunta, Bassam. Por favor, vereador Felipe, seja mais objetivo. 30 segundos. Não, veja, quem está dizendo isso não sou eu. Quem diz são os jornais, que o final da era Dilma teve uma queda de receita de entrada maior do que em 2020, que foi ano da pandemia. Ou seja, na pandemia foi mais fácil o brasileiro conviver na pandemia do que no final da era Dilma. O que é que o senhor tem a dizer sobre isso? Primeiro, Felipe, é preciso entender que a Dilma, houve todo um preparo para dar o golpe na Dilma, né? Para dar o golpe e tirar ela do poder. Então, o que foi que aconteceu? É preciso a gente memorizar isso para poder a gente entender, porque a Dilma fez um governo, o primeiro governo dela, inclusive, segundo as estatísticas da pesquisa, foi melhor do que o governo Lula, do primeiro governo da Dilma. E no segundo, teria tudo para dar certo. Quando o Aécio disse, né, que pediu para recontar os votos, ali ele já estava pensando no golpe, né, no golpe. E aí, só que o golpe se estendeu mais na frente. E foi todos os projetos, todas as políticas que a Dilma queria implementar para o Brasil, foi boicotada pelo presidente da Câmara, porque não foi botada em votação. E, por conta disso, realmente, a Dilma foi se desgastando, porque essa era a meta, desgastar a Dilma e levar ela ao fundo do poço para poder jogar o laço no pescoço e tirar ela do poder. Então, foi dessa forma, né? Por isso que, de fato, não houve aquela queda no governo Dilma. Acabou o tempo, João. Felipe César, 1 minuto para a réplica. João, quem quis a saída de Dilma não foi só a política brasileira, não foi só o Congresso Nacional nem o Senado. A frase "o gigante acordou" surgiu em 2014, na época da ex-presidente Dilma, porque o povo brasileiro não aceitava mais a continuidade do governo Dilma, do PT, e uma presidente que estava ali assumindo a culpa de quem passou antes dela. Dilma colheu tudo aquilo que o presidente Lula plantou de errado no país. Tudo que veio de aberto, tudo que veio solto, a roubalheira, os desvios, impediu que a presidente Dilma fizesse um bom governo nos seus 2 mandatos. Mesmo assim, a presidente Dilma conseguiu a reeleição. Mas em sua reeleição, o brasileiro comprovou de uma vez por todas de que estava sendo usado pelo PT. João Santos, 1 minuto para a tréplica. Eu queria aproveitar esse momento para falar da corrupção, né? Falar da corrupção no governo Bolsonaro. Porque por mais que os bolsonaristas digam que no governo Bolsonaro é um governo que não tem corrupção, eu quero citar aqui, por exemplo, a questão dos pastores envolvidos no esquema de corrupção abraçado por Bolsonaro. Né? Você acha razoável? Será que é razoável, né, um pastor que deveria estar pregando a palavra de Deus para o fiel, para os fiéis, né, receber propinas em barra de ouro dentro do governo, dessa política nojenta que o governo Bolsonaro está fazendo? Ou seja, o governo Bolsonaro, além de ser muito ruim para a nação brasileira,
a política de Bolsonaro corrompeu também dentro das igrejas, os chefes de igreja. Ok, João, acabou o seu tempo. Agora você vai fazer a pergunta a Felipe César para a gente encerrar esse último bloco aí de perguntas diretas. Não, já foi. Agora é a vez da pergunta. João Santos, 30 segundos para a pergunta a Felipe César. Meu vereador Felipe César, meu companheiro, as famílias brasileiras, o povo brasileiro, na campanha de Bolsonaro, diz que Bolsonaro é o homem da família, é o homem de Deus e é o homem da família. Você acha razoável, você que deve ser pai, ou deve ter irmão, se não for pai, deve ter irmã, né, sobrinha, você acha razoável um presidente da República dizer, diante do fato de estar com as meninas de 14, 13, 15 anos, e dizer que pintou um clima? Você não acha que isso é pedofilia? Felipe César, 1 minuto e meio. João, de forma alguma. Se você for observar várias entrevistas do presidente Bolsonaro na escolha de ministros, na decisão relacionada à economia do país, é natural, na fala do presidente Bolsonaro, ele dizer, olha, pintou um clima entre mim e o ministro Paulo Guedes, a gente está negociando tal coisa. É a forma de falar do presidente. Por exemplo, nós estamos aqui em um clima amistoso, entendeu? Pintou um clima amistoso aqui nessa entrevista e não houve confusão, não houve bate-boca, não houve quebra-pau, certo? Agora, a questão em que a gente está falando infelizmente, os rombos, os problemas, as dificuldades na gestão do PT eram tão grandes que coisas pequenas hoje estão sendo trazidas como se fosse uma grande coisa, né? Não que isso não seja um erro, a questão do Ministério da Educação que foi falado aqui. Mas eu quero ver qual é a notícia agora, no Brasil, de um desvio de bilhões. Me mostre uma notícia do governo Bolsonaro onde houve um desvio de 48 bilhões na Petrobras. Me mostre uma notícia do governo Bolsonaro de desvio de bilhões e milhões nos ministérios. Me mostre um ministro do governo Bolsonaro preso. Acabou o tempo, vereador. Me mostre. Acabou o tempo. 1 minuto para a réplica, João Santos. Ainda vou insistir com o nobre vereador bolsonarista, meu amigo Felipe César. Eu acho que não é razoável. E você me parece que aprendeu direitinho, né, a saída pela tangente que os bolsonaristas têm feito no Brasil com relação a esse caso das meninas, né, pintou o clima lá com o Bolsonaro. Mas você ainda acha razoável a esposa do Bolsonaro, a Michelle Bolsonaro, que diz, né, que hoje vai apagar fogo lá nas igrejas para tentar diminuir a chama, as brasas contrárias, né, que das bobagens que o Bolsonaro fala. Você acha razoável, por exemplo, a Michelle Bolsonaro ser a cristã, ser a família intocável brasileira, quando tem uma filha fora de casamento? Acabou. E filha essa? Acabou o tempo, João. Felipe César, 1 minuto para a tréplica. Olha, João, pelo menos o Deus que eu conheço, ele é o Deus que faz e refaz. Não quer dizer que porque uma pessoa foi casada, se separou, que ela não pode casar de novo, que ela não pode constituir filho, que ela não pode constituir família. Eu sou totalmente a favor de que haja continuidade da família, mesmo após um divórcio, uma separação. Eu não vejo problema nenhum para isso, né? Eu acho que a gente aqui está discutindo uma questão que, de fato, a família brasileira sabe que não tem nada a ver, né? A gente tem hoje um presidente da República que respeita a família, isso é uma realidade, que respeita as igrejas, que respeita a bandeira do Brasil, que respeita a liberdade, que não teve nenhum ministro preso, Felipe. que o povo brasileiro aprovou tanto sua equipe que elegeu a maioria dele.
Pronto. Para encerrar agora esse debate, cada um vai ter 1 minuto para se despedir e defender os seus ideias. 2 minutos, 1 minuto e meio, tá certo? Que a gente já estourou o tempo aqui em 16 minutos. Era meia hora de bate-papo, né? Já bateu 1 hora, né, de live. Quero agradecer a galera da live aqui. Tem aqui, ó, a participação dos amigos André Martins, Ronaldo Andrade, Taline participando com a gente, André Martins também, e Gilberto Lima, Esther Almeida, Clarissa Félix, obrigado a todas as pessoas que estão participando, Júnior Alves, aqui pelo nosso canal do YouTube. Vamos lá, começando agora de trás para frente, começando com o João Santos, 1 minuto e meio, João, para a sua despedida e dizer por que o Lula tem que ganhar as eleições do domingo. Valendo. Primeiro eu quero agradecer esse espaço a você, Cristiano Bassan, para que a gente pudesse fazer esse debate, fazer esse bate-papo. Quero também aqui agradecer aos companheiros Aristides, o companheiro Marcos da prestação, Felipe César, os 2 vereadores de Vitória, e dizer o seguinte: domingo é o dia de todo mundo ir votar. Você que mora em casa, na cidade, você tem que deixar a praia para lá, para outro dia, e vamos votar. Domingo é o dia que todos os trabalhadores do campo, todos os moradores da zona rural precisam vir votar, seja de pé, de bicicleta, de carro, de ônibus, mas vocês precisam vir votar, porque essa eleição é as eleições da nossa vida. E eu tenho certeza que nós vamos restabelecer a democracia no Brasil, vamos voltar ao crescimento da economia, vamos ter emprego, como Lula deu emprego para todos os trabalhadores, todas as pessoas que queriam trabalhar, Lula deu emprego, teve emprego no governo Lula, só não trabalhou quem o quis. Então, eu quero dizer que, por fim, essa é a eleição das nossas vidas. Precisamos, de todo jeito, vir para as urnas para dar um basta nessa situação de barbárie que existe hoje no Brasil. João, um abraço, obrigado pela participação, até a próxima, viu? Obrigado. Valeu. Felipe César, 1 minuto e meio para a sua despedida aqui, e desde já agradeço também a você por poder contribuir conosco. Eu queria pedir, só para eu atender uma pessoa aqui, queria pedir que passasse a minha fala para a próxima, pode ser? Pô, você vai ter 1 minuto e meio, então, vamos lá, então, Não, passe para... Eu só queria pedir que Marcos já falasse primeiro, porque eu vou atender uma pessoa aqui, eu volto para dar meus 1 minuto. Ok, Marcos da prestação, 1 minuto e meio para a sua despedida. Primeiro eu gostaria de agradecer, Bassan, a você pelo convite, agradecer a você, internauta que está em casa, agradecer aos ouvintes da Tabocas FM, agradecer ao amigo Aristides, que apesar de a gente estar aqui, como eu disse, debatendo divergências políticas, mas somos amigos, somos pais de família. Agradecer a João Santos, agradecer ao colega Felipe César e trazer agora um recado para você, eleitor. Você que está em casa, você que não saiu para votar no primeiro turno, você precisa sair de casa, não se omita, porque eu irei continuar lutando pelo bem do nosso Brasil, pelas famílias, principalmente da nossa cidade, do nosso estado. Então saia de casa, não fique sem votar, sem fazer a diferença, para que amanhã, de acordo com o que acontecer, você não possa dizer, eu pude fazer alguma coisa e não fiz. Lembrando, aqui vou ler um pequeno texto aqui, lembrando que a família é a base de uma sociedade sólida e organizada. As ideologias de gênero é a desconstrução da família, proposta do socialismo, marxismo ou comunismo, é a desconstrução de tudo, caos, desordem, processo de corrupção, projeto de poder dos partidos de esquerdas, com pautas anticristãs, incluindo a cultura de morte a favor do aborto. Com isso, peço a você, só para concluir, que no próximo dia 30, vote 22, vote pela família, vote pelo Brasil. Obrigado, Marcos. Felipe César votou? Votou. Deixa eu zerar aqui o cronômetro. Felipe César, 1 minuto e meio para se despedir. Bom, eu quero aqui agradecer
a você, Bassan, dizer que pintou um clima amistoso aqui entre nós, né? Um clima de alegria, um clima entre todos os lados, e dizer que isso é a democracia. Domingo nós teremos eleições. Eu espero que o povo brasileiro desperte para tudo que está sendo mostrado e escolha a melhor opção. A melhor opção é votar no presidente Bolsonaro 22, para que a gente continue melhorando a situação do nosso país, mas dizer que nós estaremos aqui respeitando quem quer que seja os lados. Dizer também que nós estamos num momento difícil, mas em um momento em que o brasileiro tem que se atentar para o passado, para o que a gente passou, e lembrar que o importante não é o início das coisas, mas o final delas. Observem o final da era PT no Brasil. Observem como foi o final. Observem quem foi preso. Observem quem perdeu o mandato como presidente da República e saiu com 78% de reprovação do povo brasileiro. Observem de onde veio a recessão maior do que na pandemia do ano de 2020. Observem quem aumentou o Bolsa Família para R$ 600 e transformou no Auxílio Brasil. Ok. Felipe, um abraço, querido. Obrigado, Bassan. Um abraço a todos. Para finalizar, doutor Aristides Júnior, representante do PT, 1 minuto e meio. Pintou um clima no estúdio, mas com as venezuelanas o nome disso é pedofilia, é crime. E o presidente, depois que perdeu o mandato, ele vai responder por isso. Dizer que o presidente Lula nunca foi favorável ao aborto. Isso não está escrito no programa do governo dele, e ele nunca, nos seus governos, praticou estímulos ao aborto, nem estimulou qualquer tipo de violência. A presidenta Dilma foi inocentada em todas as instâncias e, por isso, foi um direcionamento daquele Congresso que tinha maioria e cassou a presidenta Dilma, mas foi inocentada. Dizer para vocês que estão nos ouvindo que o presidente Lula é o presidente do piso salarial, é o presidente que garantiu realmente a estruturação da educação brasileira, é o presidente que vai isentar você de imposto de renda até R$ 5.000, diferente do atual governo, através de Paulo Guedes, que vai impedir que você deduza do seu imposto de renda pessoa física as despesas com saúde e a educação, aumentando a sua carga tributária. Isso é bem diferente. E para finalizar, eu quero dizer que todo mundo convidado para o aniversário de Lula, hoje na Matriz, e sábado estaremos juntos na grande carreata do presidente Lula, lá do Livramento. Ok. Obrigado. Doutor Aristides, um abraço, viu? Obrigado pela participação. Marcos, você também. Tony e Heraldo Júnior aqui na parte técnica. Obrigado a todos do YouTube. Essa live vai estar disponível já no nosso canal do YouTube. Amanhã tem programa, tem mais esquenta das eleições. Glória a Deus.